Nem todos os lutos vestem preto. Quando uma relação termina, seja ela uma relação amorosa, de amizade, quando um vínculo familiar se rompe, surge um sentimento de vazio que nem sempre a sociedade consegue reconhecer. Chama-se luto emocional e pode ser tão impactante quanto o luto de uma perda física. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos olhar para a dor de um nós que deixou de existir. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Hoje abrimos espaço para uma dor que não veste luto formal, o luto de uma relação. E esta dor pode ser tão dilacerante quanto de uma perda física. Quantos de nós já acordamos pela madrugada com um aperto no peito ao lembrar que aquela pessoa especial já não faz parte da nossa vida? Não há funeral, não há condolências sociais, não há alguém que se chegue à frente para nos entregar uma sopa quentinha. Ou um aconchego. Muito pelo contrário, por vezes aquilo que ouvimos é um segue em frente ou há muito peixe no mar. Mas dentro de nós algo morreu, algo deixou, algo se quebrou. Morreu um futuro imaginado, um nós que acalentávamos, que guardávamos aqui dentro de nós e que cuidávamos. Então a dor da desconexão, ela é real e ela é sentida. É uma dor muitas vezes invisível, desautorizada pelas pessoas lá fora, com uma boa intenção. A intenção de nos ajudar, de ajudar a fechar o ciclo e a seguir em frente, mas que traz alguma invisibilidade e por vezes algum sentimento de incompreensão. Há um vazio que surge na rotina, há várias perdas, não é? Aquelas mensagens de bom dia, de boa noite que deixa de existir, o toque que já não existe para nos trazer conforto e portanto aquela ligação, aquele laço que existia rompe-se e podendo fazer com que a pessoa se sinta um bocadinho sem direção e em alguns casos a sentir que perdeu de facto aqui a sua base segura. A ciência confirma aquilo que o coração já sabia e já falamos nisso em episódios anteriores. Portanto, o nosso cérebro processa a rejeição e a perda de uma forma muito semelhante a uma dor física intensa e tem um impacto real e nós observamos isso em alguns sintomas. Alguns estudos como de Gell, Verhalen e Field mostram que, por exemplo, mais de 25% de jovens que terminaram relações nos últimos 6 meses apresentam sintomas comparáveis aos de uma depressão. Ou então que a intensidade do sofrimento não explica até 62% da gravidade dos sintomas de trauma emocional. Portanto, sintomas esses como sentir o vazio, o medo de abandono, pensamentos intrusivos, sentimento de falta, de perda. Mas aquilo que realmente gostaria de destacar aqui é aquele sofrimento que é invisível aos olhos dos outros. E falamos aqui de um luto muitas vezes sem nome, um fim de uma relação que foi significativa, mas que não tem rituais de despedida e por vezes não tem um espaço legítimo para o choro. Os estudos de Reimer, sobre o qual ele chama o luto não reconhecido, mostram que quanto maior a ligação emocional com o ex-parceiro ou parceira e maior o estigma sentido ao manifestar o sofrimento, ou seja, maior
a menor aceitação, não é? desta expressão deste sentimento, mais intensa é a sua dor. Por vezes as pessoas ouvem: já passou o tempo suficiente, já devias estar bem. E se ainda não estiver bem? Na realidade está tudo bem. O luto não tem prazo. Mas por vezes a pessoa sente esta pressão para ter aqui um timing. Eu já passou X tempo, eu já me devia estar a sentir de uma forma diferente. E as pessoas, muito bem intencionadas, acabam por validar essa minha questão, não é? Essa minha insegurança. Um aspecto que eu gostaria de trazer então é que de facto o luto não tem prazo, não é? Não existe um tempo definido para nós processarmos esta perda. Claro que é importante, como eu costumo dizer, que haja um movimento, que não estejamos estagnados sempre numa determinada etapa e que não haja evolução. Gostaria também de trazer aqui alguma luz. A revisão que Field fez da literatura mostra que de facto há espaço para a transformação. Quando nós conseguimos narrar a história de uma perda, quando encontramos apoio, quando aprendemos a integrar a dor, quando existe espaço para este crescimento após esta experiência que para nós foi traumática, existe então transformação. Não quero com isto romantizar o sofrimento, mas que quero realçar que por vezes há perdas que nos abrem caminho para redescobrirmos coisas sobre nós próprios e sobre a forma como nós estamos nas relações e sobretudo para um fortalecimento, um crescimento, uma evolução, um amadurecimento que pode surgir. Claro que o ideal é que nós consigamos construir relações em que ambas as pessoas se sintam satisfeitas, ambas as pessoas se sintam amadas, se sintam vistas, mas sabemos que nem sempre isso acontece e que as perdas vão acontecer e, portanto, percebermos que há esperança também, que apesar de estarmos em dor, é um caminho em que nós, em algum momento, esse momento vai chegar em que nós vamos olhar para trás e vamos conseguir identificar, então, aqui este crescimento, estas aprendizagens. E há bocadinho estava a falar, não é, naquilo que Field encontrou, que a possibilidade para narrar a sua história, ter um espaço de apoio é fundamental para nós podermos ter aqui boas condições para construirmos aqui e para que este luto, não é, emocional possa fluir da forma que ele precisa de fluir. Gostaria de acrescentar que viver o luto é um ato de coragem, portanto permitirmos-nos estar com a dor, sentir a tristeza, sentir a raiva, sentir a saudade, sentir o conflito interno e a pouco ir-se reconstruindo. É um ato de coragem. Pode haver de facto um renascimento após aqui um incêndio emocional. Está tudo certo se neste momento tudo parece muito escuro e o vazio ainda predomina. O luto é um crescimento na dor. E portanto, para acolher este processo, gostaria que acolhesse que é um processo e que precisa de ser sentido. Se a busca passa por ser evitar a dor, procurar só estratégias de fuga para aquilo que eu estou a sentir, não está a dar espaço a si próprio para crescer, para transformar, até para renascer das cinzas. Há inclusivamente pessoas que saltam de uma relação e entram noutra logo de imediato, que acaba por não correr bem, porque ainda não sarou a relação anterior. Então, é importante pensar que isto é um processo, que é um processo que implica acolher aquilo que nós estamos a sentir, que é importante que nós encontremos um espaço acolhedor para podermos expressar a nossa dor. Para as pessoas que têm amigos ou familiares que estão a passar por esse processo, vamos criar esse espaço acolhedor, vamos respeitar o tempo, vamos tentar perceber o que é que aquela pessoa precisa para que aquele processo de luto possa continuar em movimento.
e criarmos aqui um espaço de validação e de reconhecimento. E deixarmos aqui o tempo como uma amarra, não é? Que nos prende, que achamos que nos guia, mas que nos limita e que nos coloca um prazo até nós podermos sentir esta dor. E não vamos ter medo de perguntar à pessoa: e como é que estás relativamente em relação àquela situação? Para criar espaço para a pessoa poder dizer: não quero falar sobre isso, ou dizer: estou assim, estou assado, e nós podemos ajudar de alguma forma nesse sentido. E, acima de tudo, criarmos um espaço em que a pessoa sinta que não está só. Gostaria também de partilhar consigo alguns outros dados sobre aqui os processos de luto. Por exemplo, já falei nele, Gail e outros colaboradores, perceberam que um estilo de vinculação inseguro acaba por estar relacionado com uma maior presença de sintomas depressivos e ansiosos após o término de uma relação. E esta relação acontece porque as pessoas recorrem a mais estratégias de autopunição e a menos estratégias de acomodação, ou seja, não existe tanto espaço para este crescimento, existe esta culpabilização e punição por a perda ter existido. Então, isto dificulta na superação de uma ruptura. Já vimos aqui, com os estudos de Field, que existe uma relação entre o sofrimento da separação e a sintomatologia de trauma. Portanto, o sofrimento da separação está correlacionado com sintomas de trauma físico e emocional, nomeadamente a falta do companheiro, parceiros intrusivos e o medo de abandono, e foram todos associados a maiores sintomas de trauma. Verhaelen traz aqui um estudo interessante em que demonstra que os participantes do seu estudo, apesar de não estarem clinicamente deprimidos, após o término da relação, revelaram sintomas correspondentes a uma depressão leve, moderada ou grave. Portanto, os fatores principais neste coração partido que a equipa identificou foi uma sensação de perda súbita e a falta de afeto positivo. Portanto, ambos combinados com níveis altos de depressão. Ou seja, Verhaelen demonstra que o fim de uma relação pode desencadear um estado depressivo transitório, validando aqui a existência de um luto. Field, numa revisão sistemática, constatou que cerca de 82% dos adolescentes e jovens adultos vivenciaram pelo menos uma ruptura romântica na sua vida. A investigação centrou-se mais nos efeitos negativos desta ruptura, nomeadamente a ansiedade, a depressão, sintomas físicos e até pensamentos suicidas. As investigações mais recentes começam a explorar fatores de risco e proteção. E falando aqui destes fatores de risco e proteção, os preditores de maior sofrimento são os traços de personalidade, por exemplo, a baixa autoestima e a pouca resiliência. Comportamentos negativos na relação são também um preditor e determinadas palavras nas redes sociais que pronunciam uma separação com 3 meses de antecedência também é um fator preditor de maior sofrimento. Por outro lado, Field identifica alguns estudos que apontam para alguns efeitos positivos após a dor, onde há crescimento, o tal crescimento pós-rejeição, pós-término da relação, em que a pessoa consegue redefinir prioridades, valores, depois de uma perda amorosa. E, portanto, validando aqui que, de facto, pode existir uma transformação pessoal. Em suma, o luto de um término de uma relação existe, é factual, precisa de espaço para ser reconhecido por parte dos nossos pares, não é? Da sociedade à nossa volta. Portanto, nos contextos onde nós estamos inseridos, é necessário esse espaço de acolhimento.
Existem aspectos que são de facto preditores de maior sofrimento e que em alguns casos podem requerer uma ajuda mais especializada, e existe também aqui espaço para transformação e crescimento e fortalecimento. São aqui os principais inputs que eu gostaria de deixar aqui hoje sobre o luto emocional no âmbito das perdas relacionais. Espero que tenha feito sentido. Pode continuar a deixar aqui os seus comentários e as suas reflexões e vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.